Primeiramente, bem-vindos ao nosso podcast idealizado por mim e pela Flávia, que está aqui com a gente hoje. E para quem não conhece, a Flávia trabalha comigo, minha parceira, e a gente teve essa ideia, né, Flávia, de fazer esse podcast. De onde que surgiu essa ideia, na verdade, da gente começar a fazer isso? Gente, eu não sei. Eu me lembro que a gente estava falando sobre assuntos aleatórios, assim. A gente falou, vamos fazer um podcast para poder falar, botar para fora. E eu lembro que a primeira regra, digamos assim, era de não ser só sobre saúde. Uhum. Lembra disso? E aí a gente começou a pensar e já saiu tudo. Tá tudo quase pronto agora, né? Porque é engraçado, porque quando a gente tá lá no consultório, a gente às vezes foca um pouco mais de clínica, de saúde, mas quando a gente vai fazer outras coisas, de outros planos, a gente começa a falar de coisas aleatórias. Eu falei, gente, a gente tem que mostrar isso, porque é um assunto que a gente não fala aqui, e às vezes, numa consulta, não tem tempo, né, pra falar de tudo, e tudo às vezes impacta tanto na saúde, mas tem tanta coisa pra gente falar, que aí acabou surgindo essa ideia pra gente fazer isso. Foi. O Ramon, nutricionista. Para quem não me conhece, sou nutricionista. Eu me formei em... Eu não lembro nem quando que eu me formei, na verdade. Acho que foi 2010. E formei nutricionista em nutrição. Depois eu fui fazer uma pós-graduação em nutrição clínica em São Paulo. Só que eu não queria fazer nutrição mais. Eu não gostava desse negócio de nutrição. Fiquei super insatisfeito com a profissão. Aí eu fui fazer administração. Né? Falei, eu vou largar tudo. Mas terminei minha pós. Fiquei fazendo a pós ao mesmo tempo que eu fazia a administração. Eu lembro que eu chegava de sexta-feira, depois da aula da ADM, que eu fazia à noite. Eu estava acabado, super cansado. Tinha que vir para São Paulo para fazer a pós-graduação no final de semana. De nutrição. Aí terminei de formar em ADM. Fiz lá com a certificação da GV. E fui trabalhar só na ADM, larguei a nutrição por um período. Não queria saber, porque eu não acreditava naquela nutrição que eu aprendi na faculdade, toda aquela coisa muito quadrada, sabe? Uhum. Aí fui trabalhar em auditoria, controle de processo, controle de risco financeiro, tudo isso. E eu lembro que eu comecei a atender algumas pessoas que me chamaram. Ramon, faz isso. Não quero. Tá bom. Só que aí eu já tava com aquela visão um pouco mais dessa nutrição que a gente faz hoje. Um pouco mais personalizada e tudo mais. Aí, falei, tá bom. Aí a pessoa vai tendo resultado, aí vai outro. Aí começa a ter aquela... aumentar a dimensão das coisas, né? Uhum. Aí chegou um ponto, eu falei, quero fazer isso. Aí eu falei, vou voltar pra nutrição. Aí eu lembro que eu pedi demissão num dia lá da empresa que eu tava. No dia seguinte eu fui embora. No dia seguinte, eu falei, eu tô indo embora hoje, eu fui embora. E no dia seguinte, eu já tava full time como nutricionista atendendo. E aí começou, aí eu fui me especializar, comecei a ter um foco muito grande nas doenças autoimunes, que é o foco muito que a gente tem hoje, parte inflamatória, envelhecimento, SASP. E aí começou toda a trajetória. Muito bom, muito bom. E você? Bom, fiz faculdade. Eu acho que se fosse hoje talvez nem tanto, mas há 7 anos eu não teria feito medicina. Sério? Sério. Desde criança eu queria fazer medicina, sempre. Demorei a passar. Eu acho que entrei na faculdade com 23 anos, que eu fiz intercâmbio antes e tudo. E aí entrei com 23, saí com 28. Terminei e não sabia o que eu queria fazer de residência. E não foi uma faculdade, eu me esforcei muito, mas não foi uma coisa assim que me chamou. Eu acho que foi a mesma impressão que você teve. E aí fui fazer residência, o que? Não sei. Passei em algumas residências, mas não queria. Trabalhei 3 anos, depois que eu fui para residência. E aí, em 2012, que eu comecei. Fiz reumato 2 anos no Rio. Você fez no Rio? Eu fiz no Rio. Morei no Rio 2 anos. 12, 13. Aí terminei reumato, voltei para Minas para trabalhar, comecei a trabalhar, mas não estava satisfeita.
E nesse meio tempo, nesses 3 anos, lembrei agora que eu trabalhei, eu queria desistir da medicina quase. Queria fazer medicina veterinária. Não acredito. Cheguei a fazer vestibular. Mentira. Juro. Aí fiz vestibular, passei, mas eu falei, gente, eu vou começar do zero de novo. Aí a minha insatisfação não seria suprida, né? Tudo do zero. Aí eu falei, não é a hora. Comecei, fiz reumato, comecei a trabalhar com reumato, não satisfeita. Quando foi em 2019, eu ia deixar a medicina para fazer direito. Já estava preparando para o vestibular já de direito. Mas eu falei, não, vou dar uma última chance para a medicina. Que foi 2020, que eu conheci esse outro lado da luz, que é o que a gente faz hoje, né? Porque até então era aquela medicina bem tradicional. Bem certinha. Fechadinha, tudo mais. Cúrcuma é só mesmo uma planta. Tá. É remédio, né? Só remédio. Só tratar doença. E não era satisfeita. Eu não era satisfeita porque eu não vi um resultado satisfatório, assim, com os meus pacientes. E nem comigo mesma, tá? E conheci esse outro lado, comecei a estudar. E aí hoje, eu acredito que até então eu não largo mais a medicina. Até então. E foi isso. Até agora a trajetória. É interessante essas coisas desse vai e vem. Porque você falou assim, eu vou largar e fazer medicina veterinária. Eu vou largar e fazer direito. Você sabe que antes de eu fazer nutrição, eu pensei em prestar zootecnia. Nossa. E a área de TI. Que é uma área que eu gosto, né? De tecnologia, informática. Tanto é que eu adoro desmontar todas as coisas. Eletrônica. Arrumar problema. Então, chip, parte eletrônica, eu adoro. Então é interessante como a gente vai numa coisa, volta, mas a gente vai evoluindo e a gente vai direcionando um pouco para onde que a gente quer ir. E a gente acaba entrando ali num caminho que a gente vai pegando várias informações e chega no caminho mais único, sei lá. E aí me remete à frase seguinte, que a gente está vivendo muito agora nesse fim... A gente não, todo ano, todo mundo vive isso. Não é o fim do mundo, é o fim do ano. Exato, Não é... E a gente fica naquela coisa assim de... vai passar, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, tem que isso... E se cobra muito e fica muito insatisfeito. E a gente tem essa trajetória desde a faculdade, pelo que a gente acabou de conversar, né? Nunca tá bom, nunca isso, eu quero mais, eu quero mudar, eu quero... Mas será que às vezes é o externo? Será que às vezes não é o interno que não está satisfeito com alguma coisa, transfere para o externo? Sim. É porque a gente acha assim, eu fiz isso aqui. Depois disso eu tenho que fazer isso. Depois disso... Fica aquela autocobrança, o que vem depois? Eu falo assim, a gente tem que saber sabe para onde a gente tem que ir. Mas a gente não tem que ficar se cobrando por essas coisas muito específicas, eu acho. Ontem a gente até conversou sobre isso, que parece que a gente chega no fim do ano, como se fosse 31 para 1º, o mundo fosse acabar. E você começa a ficar insatisfeito com o que você não fez durante o ano, as promessas que você não fez, não cumpriu, na verdade, né? Porque a promessa a gente faz trilhões de promessas no início do ano. Mas não cumpre, porque às vezes é impossível aquele tanto de coisa que a gente promete, escreve na cartinha lá, fazer, porque não é... O nosso ano não é linear, ele é cheio de altos e baixos. E aí a sensação que dá é que eu vou chegar ali dia 31, se eu não tiver feito tudo que eu me propus a fazer, o mundo vai acabar e não tem dia 1º. E gera um estresse gigantesco. E aí você fica perdendo saúde, sono, e, de novo, a gente entra no assunto saúde. Você não tem uma qualidade de vida, não tem um equilíbrio, um manejo do estresse adequado nesse fim de ano. E todo mundo surta no fim de ano. E aí gera essa frustração, aí a gente começa a fazer o quê? Põe mais meta para o ano que vem. Começa a falar assim, como se no dia 1º, tudo vai mudar. Gente, mudou o dia ali, mas vira o ano do calendário, tudo bem, mas você começa a falar, não fiz tudo esse ano, aí tua lista só vai crescendo. Aí você não consegue fazer nada, vai gerando frustração. Você falou essa coisa de saúde, do estresse, não sei se você concorda comigo, mas eu acho que o estresse hoje, nossa, eu acho que é a pior coisa que a gente tem realmente para controlar, porque hoje em dia, o que você vê assim, a criança fala que está estressado por causa do colégio. As crianças hoje têm uma aula que começa, sei lá, tem que acordar 6 horas da manhã. Fisiologicamente, a criança dorme mais que o adulto.
Eu acho errado uma criança ter que acordar tão cedo para ir para o colégio. Então já começa aquele estresse, toda aquela restrição de sono, aquela preocupação. Aí a pessoa começa a não dormir e pronto. Você acabou de fazer a principal desincronização, que a gente fala que é o ciclo circadiano, para fazer controle inflamatório, sistema de memória, cognição. Às vezes a pessoa fala assim, eu tô esquecido, eu tenho Alzheimer. Não tem nada, você tá estressado e não tá dormindo bem. Sim. Aí não existe memória que suporte isso. Então, essa coisa dessa autocobrança, esse monte de planos que você coloca, tal dia eu começo a fazer tal coisa. A gente começa agora, começa amanhã. Você não tem que esperar uma data específica para começar isso. E agora no final do ano, eu falo que todo mundo fica meio maluco, né? Aquela correria de final de ano. Porque eu tenho que fazer isso. Gente, pelo amor de Deus, tá todo mundo se estressando numa época que é pra você relaxar, ficar tranquilo com família. Tá todo mundo surtando ali nessa época. Exato. Aí é briga de família, é briga no trânsito, é briga... Porque hoje em dia estar estressado é normal. Uhum. É anormal quem não está estressado. A gente até assusta. E a gente também... Acho que é a pessoa descomprometida. Esse aí não liga pra nada. É muito zen. Você não faz nada da vida, não. E, na verdade, estar estressado é o anormal. Uhum. Porque, hoje em dia, a gente tem que pensar que ser comum não é ser normal. Uhum. Então, o comum hoje em dia, e a inversão que a gente está vivendo em vários outros pontos, tá adoecendo a gente. Sim. Tá adoecendo nossas crianças, que você acorda de manhã, tá estressado, sai correndo de casa, aí não dá tempo de comer, toma um todinho no caminho, chega na escola morrendo de sono, pega a criança, almoça, leva no McDonald's, leva... Quando que isso vai? Não vai. Esse ciclo não vai acabar. Se a gente não acabar, não começar pela gente. E se a gente for... Assim, vamos extrapolar isso. A gente começa até a pensar na causa. Os filhos. Vem os pais nessa correria. Você quer que os filhos... você tem que fazer com calma, filho. Mas por quê? Você está fazendo tudo correndo? Ele se espelha em você. Ele não vai fazer o que você fala. Ele vai fazer o que você faz. O exemplo. É o exemplo. Igual a alimentação. Meu filho não come fruta. Mas você come fruta? Meu filho não come... Você come. Meu filho não gosta de fazer atividade física. O filho não videogame. Você faz atividade física? Então, a criança, ela é moldada com exemplos, né? De visuais, exemplos práticos. Fica nesse negócio de, ele tem que entender... A criança não vai entender a lógica do negócio. Ele vai imitar alguma coisa. Sim. Começa a fazer isso aqui. Ele vai lá e faz a mesma coisa. Então, começa esses problemas do estresse, dessa alta ansiedade, eu acho que começa muito antes. Obviamente, a gente tem que aprender a lidar com as adversidades ao longo da vida, mas porque sujeito ao estresse todo mundo vai ter. Toda hora. Toda hora. Então, eu falo, ontem a gente falou, né? Teoricamente, eu tô de férias, né? Mas assim, gente, é tanta coisa às vezes pra gente fazer, de planos, de planejamento que a gente tem para fazer. É estresse, é pressão, é coisas que você tem que entregar, fazer. Se a gente não conseguir lidar com isso, a gente fica maluco. Sim. E hoje em dia, que eu acho bacana, a informação de técnicas para lidar com estresse, óleo essencial, exercício físico, até o tipo de alimento que você consome naquele dia vai modificar a sua reação. E a gente tem muita informação sobre. Eu, Flávia, eu tenho um grupo aqui comigo mesma no meu WhatsApp. Eu faço isso também. Eu tenho vários. Anotações. Não, tenho vários. Você não tem ideia, assim, N grupos. Mas esse em específico está lá até marcadinho lá, que é o to-do list. Uhum. O que eu penso? Nossa, eu tenho que resolver tal coisa. Eu estou no meio do trânsito. Eu consigo resolver agora? Resolvo. Uhum. Já tira um problema. Uhum. Não, eu não consigo resolver agora. To-do list. Consigo resolver hoje? Consigo. Chego em casa e olho. Aí eu vou apagando no grupo o que eu for resolvendo para já descartar, porque ver um monte de coisa também não funciona. E o que eu não consigo resolver, eu tenho um segundo grupo, que é mais para daqui a 2 meses, daqui a 1 mês, 2 semanas, que vai para esse segundo grupo para não ficar ali ocupando a minha mente. Porque quando você ocupa sua mente com algo e não resolve, você gasta a mesma energia que resolvesse, mas não resolveu. Exato. E eu tô exaurida no fim do dia e não resolvi nada, Exato. Não fiz nada. Que eu acho que é a grande maioria, né? A grande maioria. Exatamente. Ansiedade, enfim. Aí vem toda a parte fisiológica sendo alterada.
E não dorme direito, e acorda mal, chega o fim do ano, você tá ficando surtado. Louco. Surtado. E essa questão da ansiedade, se a gente for pensar, o Brasil hoje é um dos países que mais consomem antidepressivos, ansiolíticos, toda essa parte de modulação de neurotransmissores. Se eu não me engano, o Brasil e França, se eu não me engano, são os dois países que mais têm o consumo. A França, se eu não me engano, é pelo índice de depressão, que é altíssimo lá, até pelo questão de clima, né? De tempo claro e escuro, Isso. que tem aquela restrição de tempo do dia, né? Dependendo os países do norte, na verdade. Quanto menos dia, né? Menos exposição solar, tem muito mais risco de depressão, suicídio, etc. E o Brasil é um dos países com maior índice de uso, até indiscriminado, de antidepressivo, né? Porque as pessoas sempre querem falar, eu tô ansioso, remédio. Ninguém pensa ali numa meditação, numa atividade física. Porque se a gente for pensar em atividade física, quem que é o principal modulador de neurotransmissor? É a atividade física. Sim. Qual? Qualquer uma. Que você menos odeia. E eu não gosto de nenhuma, então você tem que aprender a gostar. Não, que menos odeia, eu falo com meus pacientes. Menos odeia, é boa, Não gosto de nenhuma, então você vai pegar o que você menos odeia, Exato. porque alguma coisa tem que fazer. Tem que fazer. Não tem jeito. E aí a gente escova dente, a gente penteia o cabelo, a gente toma banho, a gente tem que arrumar a casa. Trabalha. Eu não quero acordar às 5h30 da manhã pra trabalhar, mas eu preciso. A gente não faz só o que quer, a gente é adulto, né? Exato. Exatamente. Então... Senão, eu falo assim, atividade física é meio que uma disciplina militar, né? Uhum. Tem um horário tal. Tudo bem, eu vou chegar naquele horário e vou fazer atividade física. Não quero. Paciência. Paciência, mas tem consequência também. Tem consequência, e a tudo consequência tem um é pior. Exatamente, tudo tem um preço. Eu falo, você quer pagar qual preço na sua vida? Eu quero pagar o meu preço de chegar lá nos meus 90 anos, tá levantando sozinha da cadeira, tá comendo sozinha, tá indo ao banheiro sozinha. Porque se a gente não começar a fazer uma poupança de saúde de agora, a gente vai chegar lá, se chegar, dependente de alguém para coisas simples na vida. Simples. Então, são escolhas. Você falou uma coisa interessante. Quando a gente pensa em musculação, por exemplo. Não gosto. Eu acredito, e até o contato que eu tenho com educador físico, fisioterapeuta que trata, às vezes, pessoas que em algum tipo de reabilitação. Atividade física, musculação, por exemplo. Não é estético. Tudo bem, tem gente que faz pela estética, só que a musculação em si é o exercício mais completo, ele é a base para qualquer outra modalidade de atividade física, mas é a musculação que vai prevenir lesão, que vai garantir uma massa muscular para que você chegue lá com 80 anos e consiga ir no mercado, pega uma sacola, entra no carro, sai do carro, sobe uma escada, sai da cama. Por quê? Você precisa de força. Força, você não tem que ter uma perna grande, isso é uma escolha que a pessoa pode fazer ou não. Só que o fortalecimento da musculação vem para a atividade. Tudo que você faz na sua vida de andar, de caminhar, de subir, é teu músculo trabalhando, é a tua biomecânica. E quem mais trabalha biomecânica é a musculação. Sim. Então não tem como a gente pensar numa longevidade sem atividade física, até porque um dos principais moduladores de resposta inflamatória são as miocinas produzidas durante a contração muscular. Sim. Eu falo com os meus, não só pacientes, e amigos também, colegas que são um pouco mais sedentários. Eu falo, gente, se você pegar um esqueleto e montar um esqueleto e não tiver músculo, ele cai. Exato. Ele desmonta. Então, quem faz força é músculo e não é a junta, não é o osso, não é... E as pessoas não conseguem ter essa visão de, se eu não tenho força muscular, eu não tenho saúde. E não só para coisas simples de levantar, acordar, igual você falou, neurotransmissor, tudo está envolvido na parte muscular, vamos dizer assim. Porque senão você vai chegar na idade de descansar e vai começar a ficar cuidando de doença. Exato. Vai correr atrás do prejuízo, né? Prejuízo. Então, nunca é tarde, a gente falou ontem, estava até conversando, né, com uma amiga nossa, nunca é tarde para começar, mas tem que começar. De hoje, que sejam 30 minutos, 10 minutos, 15 minutos, não importa. Importa que você faça, que saia da inércia. E hoje? Deixa para amanhã, não. Que dia que você vai treinar? Hoje. Não faço nada. Começa a fazer meia hora, 2 vezes por semana. Mas é pouco. É pouco, mas é melhor que nada. Depois você vai aumentando. Coloque uma meta de progressão. Você falou de articulação, vou dar um exemplo prático.
eu gosto de jogar tênis. E jogava tênis na infância. Quando eu tinha uns 16 anos, eu machuquei esse ombro direito, que é o braço que eu uso. Tive que fazer fisioterapia, não rompi, mas gerou um processo inflamatório bem grande aqui, no tendão, nem lembro o tendão que foi. E o fisioterapeuta falou pra mim, falou, Ramon, você tem que fortalecer o máximo tua musculatura de ombro, de deltoide, porque é esse teu músculo que vai estabilizar essa articulação. Se você tiver um músculo fraco aí, ele não tem que ser grande, ele tem que ser forte. Todo o estresse sobra para quem estabilizar isso. É articulação, é tendão, são os nervos. Então, você tem que fortalecer isso. Isso vale para tudo. Para o joelho, para quadril, para abdômen, que ninguém dá, que é o core, que é aquela estabilização mais central que equilibra o teu corpo. Então, não tem como. Não vou treinar. Não tem jeito. Tem que fazer. Tem que fazer. Não tem escolha, não. Né? Assim como alimentação. Assim como manejo do estresse. Manejo do estresse. Assim como... dormir bem. Assim. Por que você riu aí? Porque uma coisa vai puxando a outra, entendeu? Não adianta a gente querer assim, fazer uma coisa só. E tem pessoas, o modo de mudar hábito é a coisa mais difícil que existe. Nossa, é difícil. É muito difícil. Às vezes você faz aquilo durante décadas, daquela mesma forma. Sua mãe te ensinou assim, a sua avó era assim. Mas você tem que dar um stop ali, sabe? Para você começar a agir diferente e ter resultados diferentes. Então, eu sou do 880. Ou eu mudo tudo de uma vez. Eu prefiro de uma vez. Eu também prefiro assim. Mas tem pessoas que não funcionam assim. Devagarzinho. Tem pessoas que falam, eu vou começar com exercício. Ok, começa com exercício. Quando já tiver um pouco mais presente na sua vida, vai para a alimentação. Quando vai para o psicólogo, vai. Mas não importa como fazer, é começar. Nossa, eu vou contar uma coisa. Sou nutricionista, né? Mas a vida inteira, tudo, infância, comia mal, muito mal. Eu lembro que toda sexta-feira o almoço era cachorro quente. Todo domingo era macarronada, aquela coisa bem tradicional. Só que assim, Ramon, uma vez por semana. Não, mas assim, eu não comia uma salada, um verde, um nada. Gente, eu comia arroz, feijão, bife. E às vezes arroz, feijão, batata, mandioca, o que tinha ali. Não comia fruta, porque eu não gostava. E quando eu comia uma maçã só, tipo uma variedade. Café da manhã, pão com manteiga todinho, né? E eu punha açúcar no Nescau. Eu lembro que eu pegava o copo assim, colocava uma colher de Nescau, uma colher de açúcar, e ficava aquele branquinho em cima do pretinho. Aí eu lembro que eu misturava seco, porque eu gostava de vir misturando. Aí eu punho leite por cima, gelado. Eu nunca gostei de leite quente. E comia um pão com manteiga ou pão com requeijão. Ou pão com margarina também. O que a margarina, que era super light. É igual propaganda, sabe? Que passava aquela via até enrolando, assim. E comia isso. Isso com, 8 anos, 10 anos. Eu lembro da infância inteira. E quando eu comecei a estudar e comecei a ver realmente os malefícios, eu prefiro assim, eu vou mudar 100%. Eu mudei. Então eu comecei... A primeira coisa que eu mudei foi colocar verdes na minha alimentação, que eu realmente não comia. Fruta hoje eu adoro, eu aprendi a gostar e aprendi a gostar de legumes, tá? Ramon, você ama legumes? Não. Eu gosto, eu como, mas não sou apaixonado. Mas eu sei que eu preciso. Mas assim, quando eu tirei açúcar, de uma vez. Tá? Pra mim é mais fácil tirar de uma vez, é igual café sem açúcar. A vida inteira, café melado, né? Aquele que até grudava no copo. Ia na casa da minha avó, acho que era mais açúcar do que pó de café. Mas assim, eu falo que quem gosta de café adoçado não toma café bom. Toma aquele café super queimado, que parece é da cor desse microfone, é um carvão. Não é verdade? É verdade. Carbonizou o grão ali. Não torrou. Não torrou. Porque tem várias etapas da torra do grão de café. Quando você chega numa torra ali que já tirou uma parte da umidade, ele ainda tá marrom. E no meio dele tem uma pelezinha no meio do grão, que ela ainda tá branquinha. Quando você pega um grão em torra média, que é o que é muito usado no Canadá, em alguns países da Europa, é a torra média, é o que eles mais gostam, não. É um café muito menos amargo, mais saboroso. Você filtra o café, ele não fica preto. Ele fica aquele marrom até meio translúcido, né? Meio transparente. E o pessoal brinca, é chafé. Não, gente, é um café de boa qualidade, preparado numa proporção correta. Pega o café daqui, gente, é preto.
Não há quem tome aquilo sem açúcar, gente. Ou adoçante, que seja. Não tem jeito. Por exemplo, igual quando a gente fica em hotel. Jesus Cristo amado, eu prefiro nem tomar o café do que aquele café preto. Aquele lá do hotel, vou te falar que senão não dá. Não dá pra tomar. Você tenta, você vai com muita força, muito foco, muita fé. Não vai. Mas não vai. E aí você tá falando que Ramon também é cultura. Sabe, a torra do café. Adoro. Um dia a gente vai marcar de lá no... Tem um rapaz que tem um café muito bom, o Protas. Eu até quero trazer ele pra falar com a gente explicar sobre grãos. A gente vai marcar com ele. Vamos marcar com ele. E ele tem toda a técnica, eu já conheci todo o maquinário, como que funciona a terra. É uma coisa muito legal e vale muito a pena conhecer. Porque a gente fala, acho que café colheu, não é muito bem assim. Tem toda a parte da seleção do grão, a parte da maturação, os óleos. Quando torra, depois que torra, você tem um resfriamento para não pegar a umidade. Nossa, é uma coisa... É uma técnica. É uma técnica maravilhosa, é igual fazer chocolate. É um processo assim... Nossa, esse negócio não vai virar chocolate. Já viu fazer chocolate? Não. Você pega a semente do cacau, primeiro ele é branco. Então primeiro você coloca em tonéis, aí fica um mecanismo meio anaeróbio ali, com restrição de oxigênio, tampado, aquilo fermenta. Então até esquenta, aumenta a temperatura, aí ele fica preto. O preto veio ali pelo processo da fermentação e tudo mais. Aí depois ele é seco, aí depois vai pra... Aí torra, aí não sei, aí bate, eu não sei o processo final, assim. Mas o processo inicial é o processo fermentativo do grão, da semente. É muito legal. Você fala assim, esse negócio não vira chocolate. Ramon é cultura. É muito legal. Ramon é cultura, acho que eu preciso ler. Eu vou ter que ler mais, gente. Tô falando. Não, o Ziá não adianta, o Ziá toma meu tempo. Quem que é Ziá? O Ziá é meu cachorro. Mas eles não sabem quem é o seu cachorro. É verdade, o Ziá. Ainda vai ganhar uma irmã, ainda espero, né? Toma meu tempo. Tudo toma meu tempo, então eu tenho que ler mais, ter mais cultura. Vou trazer mais cultura para esse podcast aqui. Vou trazer mais cultura. Eu estava falando que, quando eu era criança tomava Todd, eu lembrei, e aí eu fui lembrando o que eu comia. E minha mãe, a gente contar para vocês, eu não podia, mas eu vou contar. Minha mãe é viciada em Coca-Cola. Melhorou muito, mas ainda toma a zero dela lá. E ela sempre toma muita Coca-Cola. Muita. Coloca mais muito nisso. Porque eram 2 litros por dia. Todo dia? Todos os dias. E eu também já fui assim. Tá. Hoje não mais. Até assustou, né? Nossa, 2 litros é muita coisa. É muita coisa. E aí, com 3 meses de idade, ela me viu olhando, ela tomando Coca-Cola. E ela pensou... Ela quer, tadinha. Tá aguando. Botou a Coca-Cola na mamadeira. Imagina o gás da Coca-Cola. 3 meses. E me deu para tomar a Coca-Cola. Diz ela, quando eu tomei, pelo gás, óbvio. Pelo gás, não tá acostumada? Eu sufoquei. E ela achou que tinha matado a filha dela. E lá em casa sempre foi tudo assim. Era o lanche da tarde, a comida, né? Pão, depois o quibe frito, depois a pizza, depois o hambúrguer. No outro dia era sopa de macarrão, de conchinha. E sempre foi assim. De manhã eram 2 pães, mais 2 copos. Copos não, aquelas xícaras de café com leite, com açúcar. Nossa Senhora. Aí a gente fica imaginando como é que a gente está vivo até hoje. Nossa Senhora. Podia estar melhor, né? Podia estar bem melhor, né? Podia estar bem melhor. A gente está indo. A gente encurtou muito telômero na nossa infância. A gente encurtou muito telômero. Eu acho que a gente... O telômero foi ficando pequenininho. Tem aquela teoria de que a pessoa que vai ter 150 anos já nasceu, né? Não sou eu. Como assim? Não entendi. Tem uma teoria que uma pessoa que vai chegar aos 150, 200 anos já nasceu. Essa pessoa já nasceu, essa geração, digamos assim, já nasceu. Não sou eu. Tá. Não sou eu. Meu telômetro não tem mais margem pra encurtar até lá. Ele tá tentando chegar até o final da vida, arrastado. Aí a gente começou a falar disso, a gente vai abrindo tangente, porque eu abro muita tangente, porque eu vou lembrando de algumas coisas, tudo mais. E, nossa, é igual em consulta. Gente, às vezes eu começo a falar na consulta, eu tô falando disso aqui, lá de resistência à insulina. De repente eu já cheguei na doença neurológica e eu já fiz ali eu vou puxando um monte de assunto. A gente tá falando de rotina, né? Por isso que a gente começou a falar disso. Rotina, gente, é uma construção de um hábito por anos. É uma repetição de... Por exemplo, eu não tenho a rotina de arrumar cama.
Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Não que eu não tenha, mas não tenho mesmo. Também não. Então, assim, eu acordo. Eu tenho que arrumar a cama. Sei lá, arruma a cama. Gente, tem que fazer isso por meses, por anos, para que depois aquilo inconscientemente no seu cérebro, aquilo se torne natural. Aí você faz sem pensar. Até então, gente, você tem que pensar. Igual que vai começar uma mudança de hábito alimentar. Eu quero falar que a pessoa tem que comer uma proteína de manhã, né? Para começar o dia com uma oferta proteica. E ela tem que pensar. Eu vou fazer um ovo, vou fazer um whey, vou fazer um iogurte proteico. Não sei, a gente vai pensar em alguma coisa. Depois de um tempo, aquilo já foi incorporado. Você já gerou uma sequência ali de sinapse cerebral que aquilo não é mais algo que é racional para ela. É irracional. Ela já acordou, pegar o ovo, fazer o omelete é algo já natural para ela. Então, a gente tem que fazer uma construção desse hábito e saber que isso não é do dia para a noite. Não. Isso gera um esforço, gera dor, porque muitas vezes você não quer fazer, muitas vezes você não gosta, mas a gente aprende a gostar. A psicologia fala que a pessoa tem que, por exemplo, no alimento, né, de introdução de alimento em criança. Vou comer caju. Ninguém come caju, né? Interessante que a gente vive num país... Bom, não. É minha fruta preferida. É uma delas. Como todo dia. Todo dia, você acredita? E muito tanino, viu? Alto poder antioxidante. Aí, deu caju lá pra criança, por exemplo. Não gostou. Primeira vez que não gosta, o que às vezes a mãe faz? Não gostou. Gente, mas a psicologia fala, você tem que ofertar aquilo no mínimo 11 vezes. Vai dar uma, dá duas, não tá gostando. Gente, insiste. Porque a gente molda paladar. Então, realmente, você aprende a gostar. Eu não gostava de outras frutas, por exemplo. Aprendi a gostar. A primeira vez que eu comi kiwi, achava super bonita a fruta, né? Aqueles pontinhos no meio, verdinho, achava maravilhosa. Comi e falei, nossa, que negócio azedo. Porque ela não é docinha. E falei, mas eu acho tão bonita que eu vou comer de novo. Hoje, nossa, adoro. Kiwi verde, kiwi gold, tanto faz. Então, a gente tem que construir esses hábitos para que a gente consiga ter isso até aí que a gente coloque na vida adulta tudo, inclusive aí a modulação do estresse, que você não aprende a controlar aquilo, a conviver com isso, qualquer situação diferente, você vai surtar. E isso vale para quê? Eu falo até para criança. Porque essa questão da superproteção. Nada pode acontecer, a pessoa não aprende a lidar com situações adversas. Aí, frustrações. Chega no final do ano, fica todo mundo paranoico e tá todo mundo surtando. E é engraçado que você estava falando aí, eu até queria te perguntar, que eu acho que, eu não lembro se eu já li algo sobre, mas o paladar nosso também, ao longo dos anos, décadas, ele vai modificando. Ele muda. Porque o meu paladar hoje, tem coisas que eu como que eu jamais imaginei comer. Não que eu como muita coisa, né? Isso é um assunto para um outro dia. Não vai se entregar tudo hoje. Não posso entregar o ouro todo hoje, porque mas enfim. E hoje eu como coisas que eu jamais imaginei que eu gostaria e teria vontade de comer, necessidade de comer, sabe? Que você falou do kiwi, eu lembrei, algo que eu odiava e hoje eu gosto. Você gosta? Eu gosto de kiwi. E é uma coisa que eu realmente não gostava, assim, tinha pavor do cheiro de kiwi. Então, a gente vai mudando. E não só, voltando mais um pouco, a pessoa que tem pensamento acelerado é difícil demais, gente. Ela pensa assim, igual você falou, vários tangentes vão surgindo, mas tudo bem, vamos lá, a gente vai conseguir concentrar. Não, só pra ter ideia. A gente colocou um roteirinho aqui. Gente, eu nem olhei ainda pro roteiro aqui. A gente só tá meio que pegando um gancho e fazendo tangente. Mas tem um final, pode ficar tranquilo que tem um final. Mas... hoje em dia a gente tem aquela coisa de coach, nada contra coach, porque, né, de forma alguma, acho que ajuda muita gente. Mas que 21 dias você muda hábito, 21 dias você... Não é assim, não existe isso, não é mágico, não é milagre. 21 dias você pode começar a modificar um pouquinho a sua sinapse ali, neurotransmissão, para poder chegar no ponto de, ok, é aceitável. Mas até ficar medular, ou seja, não pensar mais no que eu tenho que fazer, é muito tempo. É muito tempo. E eu vou além. Existe uma idade onde isso é feito muito facilmente, depois dificulta muito. Até 25 anos de idade. A gente tem uma capacidade em fazer modulação de sinapse muito alta. Uma neuroplasticidade. Neuroplasticidade. Você aprende muito. Porque com a criança... pega uma criança que
fala só português. Coloca ela lá no Canadá, com uma família que só fala inglês. Flávia, em 4 meses, sabe? A criança tá falando inglês, assim, tranquilamente. Pega um adulto de 40 anos, 50 anos, coloca lá. Eu não falo que ele não vai aprender, só que ele vai demorar mais tempo, com certeza ele vai demorar mais tempo. E assim, se ele não tiver aquele esforço muito mais assim, nossa, eu preciso estudar isso, sem simplesmente só de estar envolvido ali com os amiguinhos que a criança tá, ele não aprende inglês. E tem gente que mora fora, que também não se esforça, que tá lá 4 anos e não fala. Porque é um cérebro mais resistente a essa neuroplasticidade. Então, essa construção de hábito tem que começar lá atrás. Quanto antes começar, melhor. E você acha que talvez não é além da neuroplasticidade, até a própria neuroinflamação que a gente tem quando adulto, né? É também a parte psíquica de você se podar, o medo, a vergonha. Sim. Que isso também Sim, contribui. porque criança não tem isso. Não tem. Criança não tem. Né? Então, talvez, uma coisa bacana de se pensar. Porque você tem você, ao longo da vida, você vai colocando travas em você mesmo. Né? Que há um tempo atrás, deixa sua criança voltar. Na verdade, não é a criança voltar, é você não ficar se livrando dessas travas, dessas crenças limitantes que a gente tem mesmo. Tem. E vai ter. E a gente constrói isso ao longo da vida, né? Sim, com exemplos, tomando pela cara fora, com isso, com aquilo, mas constrói e está enraizado. Então, daí você mudar, mais um ponto para a gente pensar. E quando você vai entendendo esses processos, você vai entendendo por que não vai acontecendo e você consegue ir modificando para que aconteça. Exato. Né? É igual a questão de falar em público. O pessoal fala assim, quase ninguém gosta de falar em público. Eu nunca liguei, tanto é que tinha que prestar trabalho na faculdade, bota o Ramon para falar. É sempre eu que ficava com a bucha de apresentar. Da onde que vem o medo, por exemplo? Da onde que vem essa trava nossa? Do que o outro vai pensar. Às vezes você nem sabe que é isso. Você não está pensando exatamente nisso. Mas inconscientemente isso é um bloqueio. Que a criança não tem. Uhum. Então, por isso que é muito mais difícil pra gente, porque a gente vai assim, mas vai que eu vou falar isso? Mas será que ele vai gostar do que eu vou falar? Aí sempre fica naquela coisa. Eu estou dando um exemplo muito, muito simplista. Mas vale pra tudo. Pra trabalho, pra aprender a falar inglês. Eu vou falar errado, ele vai achar que eu tô falando muito mal. E começa aquela coisa. Aí você vai travando, aí você não faz. Você fala, não vou fazer não, que eu não dou conta disso. Isso não é pra mim. E isso bloqueia totalmente. Sim, sim. E essas crenças limitantes que a gente tem e vai ter no maior ou menor grau, né? Elas vêm também de coleguinhas, de pais, E aí entra de fazer terapia, que eu acho que todo mundo tinha que fazer terapia. Todo mundo, gente. O mundo seria muito melhor, né? Terapia não é coisa de louco. Não. Eu já escutei isso, sabia? Mas não é, eu já escutei. Muito, muito. Porque a gente tem um autoconhecimento, ainda mais hoje em dia nesse mundo louco que a gente está, que não tem mais parâmetro e às vezes não tem mais, como se diz, né? O certo virou errado e tá tudo ok. O normal já não é, enfim. O ético se confundiu com a moral, virou uma... Exato. Então, a gente ter esse autoconhecimento é fundamental para não se perder. Não se perder não só no mundo, mas com você mesmo. E aí entra de novo, igual a gente estava conversando, né, dos atendimentos. Você conseguir mostrar para a pessoa que está ali na sua frente que ela é capaz, que ela tem que começar a quebrar paradigmas, que ela tem que começar a entender, a se autoconhecer. Porque na autoimune, principalmente, o estresse é um gatilho gigante, gigante. Se você não consegue ter esse autocontrole, você não consegue controlar a doença. Você pode estar com o melhor remédio, o melhor fitoterápico, o melhor, mas não controla. Não adianta. Não adianta. Então, de novo, não é o fim do mundo, é só o fim do ano. Não se entupa de metas para o ano que vem, porque você vai ficar sobrecarregado que não vai resolver. Não tem que juntar as metas desse ano mais as de 2023. Poxa, resolve aquilo ali que você tem que ir para resolver. E você não tem que colocar a meta só no começo de ano e fim de ano, não. Exato. Você tem que colocar... tudo, o ano inteiro. O ano inteiro. E as metas mudam. Com certeza. Você tem que pôr prioridade nisso. Exatamente. Exatamente. Eu tenho uma meta agora, eu vou cumprir aquela. Por que não chegar em fevereiro, quando eu cumprir aquela, eu coloco uma outra, e uma outra, e uma outra?
isso foi tão enraizado e embutido na nossa cultura, de que a gente tem que ter. Então, se eu cumprir todas as minhas metas em janeiro, eu vou ficar um ano inteiro sem produzir, sem evoluir, sem... Olha que surreal. Olha como é que a gente é tão moldado ali. Você tem que mudar. Eu tenho uma listinha de metas, né? Você tem no WhatsApp, a minha fica no Evernote. Que é o programa que eu uso para gerenciar tudo ali. Prioridades, tudo mais. É chique demais. Não, é por causa da dislexia. O Evernote eu consigo colocar flags. Aí ela me ordena, assim, é mais fácil para eu trabalhar. Entendi, ok. Tá perdoado. Então, o que eu faço? Eu tenho ali metas de curto prazo, que é coisa que eu tenho que fazer rápido, coisa de médio e coisa de longo. E eu também elenco pela prioridade. Então, por exemplo, fiz isso aqui. Trabalhamos nisso aqui e tá feito. Ao longo do ano, eu vou vendo. Não, isso aqui já não é mais prioridade mais para mim, porque os planos mudam. Ele não é estático, ele não é ali, estrada de linha reta. Uhum. O que eu faço? Arranco aquilo dali e surge uma nova demanda, uma nova meta que eu tenho para fazer. Então, essa lista, ela muda. Fala, o que você vai fazer de lista agora no final do ano? Gente, são coisas pontuais, mas que eu já tive ideia faz o quê? 3 meses. Então, assim, o que você vai fazer agora? Nada, tá pronta. Tá pronta há quanto tempo? Há meses já. E vai mudando. Então, tirar essa coisa de ser muito estático, porque isso não leva a lugar nenhum. E você falou assim, a gente é moldado isso desde da infância. Da infância, na escola. É igual essa coisa de... a gente falaria 10 horas sobre isso, mas essa coisa de estudar aquele livro, fazer aquela prova... Você não estimula a pessoa a pensar, você estimula a decorar aquilo ali. Eu não concordo com isso, tanto é que... Ramon, porque você ia bem no colégio? Olha, eu não ia muito não, tá? Eu comecei a estudar para valer em faculdade, porque eu sabia o real motivo daquilo. Então, eu entendi o contexto, o funcionamento, aí aprendi e enraizei. Mas aquele negócio de você ficar decorando alguma coisa... para quê? Para nada. Por exemplo, eu detestava matemática no colégio. Detestava. Gente, por que eu tenho que aprender a calcular uma determinante de uma matriz 3x3? Não sei, gente. Para que eu vou decorar? Odiava aquilo. Eu detestava. Quando eu fui fazer administração de empresa, eu tive cálculo 1, cálculo 2, finanças, tudo mais. E ali a gente teve cálculo integral, derivado, ponto de inflexão de uma curva, cálculo de área, de gráfico oscilante. E aí surgiu o ponto que chegava na matriz. Eu falei, nossa, eu uso o determinante de uma matriz para resolver um problema, para chegar nesse problema. Então, quando você vê o porquê daquilo, adorei calcular a matriz, pronto. Por quê? Porque eu sabia o porquê eu ia fazer aquilo. Mas, por exemplo, calcula pra quê? Não sei, uma criança não consegue ter esse discernimento. Nem deve ter, não, né? Não Acho deve. Que ela tinha que estar pensando em outras coisas. Exato, criatividade. Quem que investe em criatividade? Ninguém. Tem lá aula de artes, tem colégio que nem tem mais. Eu tive. Acho que não existe isso mais. Mas assim, era uma vez a cada 15 dias. Gente... Pra desenhar e pintar. A gente achava assim, nossa, agora a aula que a gente não faz nada. Olha a mentalidade, porque... A arte, sabe? Vai lá, pegar um papel... desenhar, pintar, colorir, ok. Agora, ver uma matéria que, por exemplo, os colégios dos Estados Unidos têm, na idade um pouquinho maior. Você tem que criar alguma coisa. Você tem que, sei lá, um produto ou um serviço. Exige o quê? Um planejamento, uma ideia, como que você vai fazer. Lá nos Estados Unidos, eles são enraizados desde sempre a trabalhar todo esse processo. No Brasil isso não existe, pelo menos que eu saiba até então, não existe nos colégios. Nos que eu já... Não, não que eu existe. conheço, não. Não sei que tem algum outro colégio e tal. O Sebrae, no 2º grau dele, eles têm um pouco dessa cultura, assim. Tem. O 2º grau, mas aí você tem que fazer prova e tudo. Mas tem um pouco, sabe? De empreender, de entender. E aí eles conseguem enraizar um pouquinho, trazer isso pro adolescente, né? Esse negócio de empreender. Por exemplo, aqui no Brasil, você pega uma pessoa, um cara milionário, pega uma pessoa com dinheiro, pega o filho dessa pessoa. O que o filho dessa pessoa faz? Nada. Né? Criança, tô falando. Eu estava vendo um rapaz que eu sigo no YouTube, e ele mostrou lá, porque ele mora nos Estados Unidos, e ele estava mostrando. Eu falei, gente, tá vendo aquele rapaz ali? O pai dele é dono de uma empresa de
acho que era automobilística, de peças, tipo, tinha uma condição financeira excelente, uma grande empresa lá nos Estados Unidos. O que ele estava fazendo? Ele estava limpando, acho que a neve ali da calçada, o filho do rapaz. Porque lá eles são moldados desde o começo a trabalhar, a fazer alguma coisa, e eles tinham um retorno por isso. Estados Unidos, Canadá, às vezes a pessoa completa 18 anos, o pai quer que o filho saia de casa. Não tô falando que é certo ou errado, mas você vê que aquela cultura de eu tenho que ser independente, eu tenho que produzir alguma coisa, é muito diferente do Brasil. Do Brasil, você vê as pessoas moram às vezes com os pais até muito tempo. Nem julgando se é certo ou errado, mas o tão enraizado que isso tá. E isso às vezes acaba gerando o quê? A pessoa se acomoda muito, não tem aquela coisa de vou fazer. Aí fica nessa frustração, porque, deu errado. E a gente vai dar um monte de coisa errada. Mas se essa pessoa nunca teve aquela experiência de fazer, dar errado, fazer de novo, a pessoa se frustra e estressa. Aí começa, preciso de um antidepressivo, aí começa todo o problema de novo. Não só isso, né? Aí vou citar um termo aqui, geração mimimi. A geração mimimi, verdade. Parece de cristal. Que não pode. Não pode errar, não pode. Gente, peraí, se você não cair e levantar 50 vezes, não vai funcionar. E aí, você falando isso, essa semana mesmo eu li uma reportagem falando que nos Estados Unidos, os jovens estão voltando para a casa dos pais. Olha bem a situação. E aí eles chegaram a essa conclusão, porque houve um aumento grande de compra de artigos de luxo, bolsas, né? Sapatos. Então, eles estão voltando para a casa dos pais para que eles consigam comprar esses artigos de luxo, que para eles é algo importante, mas que eles não conseguiriam comprar se estivessem pagando aluguel, pagando alimentação, condomínio. Então, isso está tendo uma coisa inversa agora. E aí, peraí, que valor que é esse? Né? Que valor que é esse que a gente está tendo aqui? E é muito louco se a gente for pensar. Essa inversão de valores eu falo que ela é muito grande atualmente, porque tudo é movido ao status, tem muito disso envolvido. Teve uma entrevista, acho que foi do Flávio Augusto, se não me engano, ele até falou assim, sabe quanto eu paguei nesse óculos aqui? Ele tava com óculos na cara. Aí o pessoal falou, pagou lá R$1.000, R$2.000. Não, eu paguei R$10 ali no, sei lá, na 25 de março, alguma camelô coisa assim, ali, no né? camelô. Por quê? Eu prefiro ter um óculos aqui, outro ali, porque eu vou perder esse óculos, tal. Então, assim, e ele é uma pessoa milionária, uma pessoa que tem uma condição de um sucesso incrível no trabalho dele. E isso pra ele é o que? Nada. Isso pra ele é um objeto pra ele colocar na cara, enxergar e ponto. Então, e as pessoas às vezes valorizam tanto algumas coisas, né, de ter que mostrar um tipo de aparência, porque aí com medo também, aquela coisa do julgamento dos outros, acho que essa pessoa vai, eu vou ser mais bem vista, ele vai achar que eu sou melhor ou não. Obviamente, você não vai se vestir mal, não é isso, mas essa supervalorização do status, isso é um problema. Sim. Eu considero um problema. Perde valores. Total. Porque tem que ter uma aceitação, mas que aceitação de quem, por quê, como? Exato. O ter e não o ser. Isso. E aí fica vazio. Porque você não tem objetivo, você não tem foco, você não tem desafios. Exato. Eu sou uma pessoa que se eu não tiver desafios, eu sou uma alma inquieta. O Andrei, meu marido, fala exatamente isso. Você é uma alma inquieta, você não sossega. Você consegue fazer uma coisa que você estava com vontade, você quer mais. Mas não é o mais. É porque eu preciso de desafios. Senão fica monótono, fica muito ruim. E meu maior medo, que eu já estive nesse ponto há um tempo atrás, e até em questão de depressão mesmo, há uns anos eu tive depressão de pensar muito séria. Meu maior medo é voltar para aquilo, de não ter mais desafio, não ter mais motivação para fazer as coisas, sendo que desde criança eu sempre fui muito estimulada a ter desafios na vida. Então era acordar, fazer isso, balé, natação, jazz, aquilo, escola. Então era sempre para mim, e aí pode ser certo ou errado, não importa, mas eu sempre tive essa inquietação. E a época que eu não tive essa inquietação, eu entrei numa depressão, assim, que é até um assunto bacana da gente trazer aqui. A gente pode fazer um disso. Porque eu acho legal, ainda mais nesse momento agora e no começo do ano que vem, acho que é um assunto legal. Que, assim, eu não me reconhecia, eu não, e se não fosse pela minha crença, não religiosa, mas crer num ser maior e pela minha família, eu não estaria aqui.
Sim. Eu não estaria aqui. Porque é essa motivação que a gente tem que faz essa nossa progressão. Falar, o que eu vou fazer amanhã? Não sei. Gente, isso não tem nem sentido para sair da cama. Uhum. Então, assim, a pessoa, ela nunca está satisfeita com nada. Não é que ela não está satisfeita, é que ela atinge um objetivo dela e busca outro objetivo. Então, você vai sempre trabalhando essa evolução. O nosso trabalho é assim. Sim. A gente, por exemplo, a gente, sei lá, você chegou na tua questão, eu tenho a clínica, estou atendendo. Tá, e agora? O meu objetivo inicial é ele ter a clínica, tá atendendo. Ok, ter agenda cheia. Perfeito. E agora? O que eu vou fazer? Aí você vai criar outra coisa. Agora vem podcast. Aí a gente faz o podcast. E depois do podcast, mas vai outra coisa. Então tem um monte de coisa aqui. Tem muita coisa. Então assim, teve um dia que a gente saiu, não sei o que eu tava fazendo, acho que eu tava atendendo. Aí depois a gente começou a conversar e a falar, pra falar de um assunto, acho que foi do podcast, se não me engano. Era umas 6 horas da tarde, a gente tava cansado ao extremo, e a gente ficou acho que até umas 10 horas da noite, começando a ter a ideia. Falei, vamos colocar tudo no papel, no celular, na verdade, né? A gente colocou tudo, a gente estabeleceu as prioridades, e a gente tá aqui hoje gravando. Porque o podcast foi a primeira prioridade que a gente colocou. Só pra contar, o podcast ainda não tem nome. O podcast não tem nome. Não tem nome. Por quê? A gente não devia ter feito isso. Mas a gente fez com tanta espontaneidade que a gente não leu o roteiro. Não. Nem vai dar tempo de ler o roteiro mais. Mas tudo bem, fica pra próxima. Terão outros. E até, se vocês gostarem desse assunto da depressão, que eu adorei esse assunto de depressão, deixa aqui nos comentários, porque se vocês gostarem desse assunto, a gente coloca já no próximo podcast, pra gente colocar esse assunto sobre depressão, em diferentes etapas da vida, consequência, a gente pode abordar só isso, tá? Isso é legal. E... eu esqueci o que eu ia falar. Eu ia falar alguma coisa... Mas eu tá bom esqueço também. as coisas. Eu também, normal. Eu vou pensando, eu vou falando, Você vai abrindo tanta janela na sua mente, que você fala assim, pô, qual que foi a primeira que eu abri? Por que eu abri essa quinta aqui? Exato, o TDAH dá uma pegada nessas horas. Mas eu também esqueci. Bastidores. Eu não lembro mais. Vai pôr nos erros de produção. Isso aqui vale a pena colocar nos erros de produção. A gente coloca aquele bip, aquela imagem preto e branco. Na sua edição, perfeito. Que mais? A gente tá falando 1 hora aqui já. Mas, seguinte, como é nosso primeiro episódio, digamos assim, foi muito espontâneo mesmo. Foi mais assim, falar. E nós dois, eu tenho um pensamento acelerado mesmo, eu tenho uma síndrome do pensamento acelerado. Então, o próximo vai ter um roteiro, e aí vocês colocam se querem depressão aqui ou não, ou um assunto que, não só depressão, um assunto que vocês queiram conversar, porque a gente vai ter convidados. Vai, sempre. Muitos convidados. E a gente vai falar, só te cortando para falar, a gente vai falar de tudo. A gente vai falar sobre saúde, a gente pode falar sobre saúde também, nutrição, medicina, parte de saúde neurológica, a gente vai falar de comportamento, de finança, a gente vai falar sobre qualquer coisa. Café, chocolate, gente, qualquer tipo de assunto. É um local assim pra gente fazer super descontraído, nada de formal. Eu nunca vou estar de paletó, não vou usar paletó. Nem o óculos a gente quis usar. Nem o óculos eu coloquei pra não ficar formal. Bem que eu te enxergo bem daqui, tá? Não tô de leite. Mas assim, é pra ser realmente descontraído. Eu falo que assim, é um espaço nosso. É um espaço pra vocês conhecerem quem é o Ramon, quem é a Flávia mesmo, e não somente aquele profissional que tá ali atrás de uma mesa atendendo. Porque antes da gente ser esse profissional, a gente é ser humano. Isso. A gente tem nossos erros, tem nossas dificuldades, tem nossas irritações. E a gente gosta de comer uma porcaria. Ontem foi glúten. Ontem a gente comeu pizza e tomou vinho. Mas foi ótimo. Foi excelente. Foi ótimo. E a gente precisa disso, tá, gente? A gente precisa desse momento, assim, comer sem pensar, comer sem culpa. Não é aquela coisa, ai meu Deus, eu vou comer um glúten, isso... Para, você não pode comer isso todo dia, toda hora, comer pizza e vinho todo dia, tudo bem. Mas de vez em quando, ali num momento de confraternização, ontem eu tinha acabado de gravar, eu gravei 7 horas de curso ontem, eu tava de férias,
Bem férias. Férias entre aspas, porque quem é empreendedor nunca anda de férias. Isso não existe. Mas assim, eu tô de férias da clínica, que eu não atendo agora até a segunda semana de janeiro. Então, na teoria, eu tô defendendo a gente sair pra comemorar e tá tudo certo. Mas a gente quer mostrar realmente que a gente somos pessoas normais. Sim. Que a gente faz muitas coisas que vocês fazem também. Que isso motiva também. Total. A nossa intenção com esse podcast não é trazer informação, óbvio, mas trazer motivação. Porque ninguém é perfeito, ninguém é só Instagram, ninguém é... Exato. E é engraçado que uma amiga que estava com a gente ontem tinha uma ideia, uma amiga, era muito amiga, assim, de conversa online, e a gente se conheceu pessoalmente ontem, e ela falou assim, meu Deus do céu, você é muito diferente do Instagram. Eu achava que você era muito brava, que você era muito isso... E eu falei, gente, mas eu me acho tão boazinha. E o Ramon, né, não? Né, não. Tem cara de... A Flávia... Vocês seguem lá no Instagram? A Flávia tem cara de brava no Instagram. Olha, gente. Tem cara de brava. Mas eu sou um anjo. Séria. Não, você é boazinha. Eu sou um anjo. Mas a imagem que você coloca ali no Instagram... Eu falei, nossa, é uma mineirinha brava. Então, a nossa intenção é essa. Trazer a vulnerabilidade que todo mundo tem para inspirar pessoas, que a gente consiga falar, que a gente fala pouco, e também consiga inspirar vocês, né? Feito. Flávia, obrigado por ter abraçado esse projeto que a gente idealizou aqui juntos. É um filho nosso, né? É um filho, na verdade. É um filho. A gente teve essa ideia aqui em conjunto e a gente vai agora começar, de acordo até com o comentário que vocês vão trazendo aqui pra gente, as ideias que a gente vai tendo com a Flávia e coisas espontâneas que a gente vai, às vezes, pensar no dia, hoje, amanhã a gente grava alguma coisa, sempre com convidados para trazer o melhor conteúdo e mais importante, que seja o mais espontâneo possível para vocês. Essa é a única regra. É a única regra. Obrigada. Obrigado pela presença, pessoal. Até a próxima. E a gente se vê e depois deixa os comentários aqui embaixo sobre o assunto que vocês querem ouvir. Flávia, obrigado. E um ótimo final agora de ano, de Natal, para todos vocês.